Para quem não me conhece, meu nome é André de Móveis, eu sou seminarista aqui da igreja. Muito obrigado, irmão. Eu estava esperando por isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fui convidado pelo pastor para trazer agora a palavra, enquanto ele está ministrando a palavra lá no encontro de casais. É uma grande alegria poder ministrar a palavra para os irmãos. E como um seminarista, como alguém que almeja algum dia se tornar pastor, eu preciso aprender a pregar. É uma parte importante do ministério. E, para você aprender alguma coisa, a melhor forma de você aprender essa coisa é ver gente que sabe fazer essa coisa. É ouvir gente que sabe pregar. Então, de anos para cá, eu tenho ouvido muita gente pregar. Pregadores excelentes. Gente que eu queria entender como eles interpretavam tão bem a Bíblia e de que forma eles explicavam de forma tão clara a Bíblia. Como é que esses homens tornavam isso aqui tão acessível para nós? De que forma eu poderia honrar a Bíblia e a palavra de Deus da mesma forma que esses homens? Então eu ouço muita pregação. Brasileiros, americanos, africanos, batistas, presbiterianos. Esse ano eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Esse ano eu decidi fazer um experimento. Falei, vou tirar esse ano para ouvir pregadores ruins. Eu não digo pregadores ruins, pessoas que falam mal. Eu não digo pregadores ruins, pessoas que não sabem explicar. Eu não digo pessoas que não são didáticas. Eu não digo pessoas que falam mal. Eu digo pessoas que desonram a palavra do nosso Deus. Pessoas que pegam esse livro aqui e distorcem esse livro. E você se pergunta, por que você decidiu ouvir essas pessoas? Eu decidi ouvir essas pessoas para nunca cair no mesmo erro que elas. Para ver o caminho que elas seguem e seguir no completo oposto. E meus irmãos, ouvi muita porcaria. Muita porcaria mesmo. Mas teve um homem, de todos os que eu ouvi, que me chocou. Porque esse homem ele não dizia ser possuidor de dons milagrosos. Esse homem não dizia curar alguém simplesmente com o toque. Esse homem não prometia bênçãos materiais enquanto ele falava. Esse homem muito menos sentava num banquinho aqui na frente, enquanto uma música tocante tocava ao fundo e falava coisas emocionantes para você. Esse homem me chocou porque ele falava de forma clara, didática, objetiva, coerente com o seu pensamento e acima de tudo, com uma Bíblia na mão. Mas que nem eu falei, alguém que distorce completamente a palavra de Deus. E ouvindo uma palavra dele de Dia dos Pais, esse homem começa a falar de como Deus é um pai. E eu concordo. De como a Bíblia trata Deus como um pai. E eu concordo que ela trata. E de como Deus é perfeito. E como nós somos falhos. E que o verdadeiro pai, referência para qualquer pai, é Deus. Que todos os pais devem se espelharem no pai que Deus é. E eu estava ouvindo aquilo e achando uma maravilha. Eu falei, esse homem está acertando. Esse homem está fazendo uma pregação correta. Esse homem, talvez pela primeira vez na vida dele, está honrando isso aqui. Mas ele conclui a palavra da seguinte forma. Se eu, que sou um pai ruim, não me imagino jogando meu filho numa fogueira, eu não posso acreditar que Deus jogaria alguém no inferno. O homem de púlpito, o homem com a Bíblia na mão, rejeitando a doutrina clara e inequívoca do inferno, que é expressa na Bíblia. Um homem com a Bíblia na mão, indo diretamente ao oposto do que o próprio Jesus Cristo afirmou que é o inferno. De que Deus é um Deus justo, que pune o pecado e o pecador. E aquilo me chocou. Falei, como é que um homem com uma Bíblia na mão pode contradizer tanto esse mesmo livro que ele está pregando? E ali eu entendi que o Deus que esse homem pregava, o Deus que esse homem cria, não era o mesmo Deus que eu cria. Não era o Deus da Bíblia. Tudo isso partiu de uma visão errada que esse homem tinha a respeito da pessoa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já preguei aqui a respeito do Deus do inesperado. Eu já preguei aqui do Deus de novas oportunidades. Mas hoje eu quero ir um pouco mais profundo.
Hoje eu quero entender com vocês qual a identidade desse Deus. Então, por isso, o tema da minha palavra hoje é: quem é Deus? Quem é Deus? E nós vamos tentar responder essa pergunta basicamente impossível no capítulo 3 de Êxodo. Então, enquanto vocês abrem comigo nesse capítulo, eu gostaria de contextualizar esse texto para vocês. E Êxodo capítulo 3 não começa em Êxodo, né? Começa em Gênesis, com Deus chegando para um homem chamado Abraão e fazendo uma aliança com esse homem chamado Abraão. Deus se revela para esse homem e fala: Abraão, com você hoje eu faço uma amizade, com você hoje eu faço um acordo, com você hoje eu faço uma aliança. E essa amizade que eu faço com você quer dizer que hoje, a partir de hoje, eu sou o seu Deus e você é o meu servo. Não só isso, Abraão. A partir de hoje eu faço promessas para você. Promessas riquíssimas. Eu prometo que você vai ter uma descendência muito frutífera. Eu também prometo que você vai abençoar outras nações através dessa descendência. Abraão, eu também prometo que eu vou dar uma terra que mana leite e que mana mel para a sua descendência. E existe uma quarta promessa que as pessoas tendem a esquecer, que acontece no capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 e 14. Deus fala para Abraão: Abraão, mas essa sua descendência vai ser escravizada numa terra que não mana leite e que não mana mel. E o restante do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente começa a ver essas promessas se desenvolvendo. A gente vê esse homem, Abraão, um homem velho, um homem que não poderia ter mais filhos, tendo um filho chamado Isaac. E a gente vê esse filho chamado Isaac tendo um filho chamado Jacó. E a gente vê esse filho chamado Jacó tendo outros filhos, os quais eventualmente se mudam para o Egito, onde a promessa se cumpre. E eles se multiplicam muito. Se multiplicam de tal forma que o rei do Egito, Faraó, olha para aquele descendente de Abraão, aquelas pessoas que a gente pode chamar de israelitas ou hebreus. Faraó olha para essas pessoas e fala: esse povo está crescendo demais. Esse povo está se multiplicando demais. Se nós permitirmos que eles continuem crescendo do jeito que eles estão, eles vão dominar a gente. Nós precisamos dominar eles primeiro. Então o que acontece? Os egípcios escravizam os descendentes de Abraão. E a gente vê então as profecias se cumprindo. Os descendentes de Abraão se multiplicando, os descendentes de Abraão sendo escravizados numa terra que não mana leite e mel. Mas ainda haviam duas promessas que precisavam ser cumpridas: de que os descendentes de Abraão abençoariam o mundo e de que eles habitariam numa terra em que mana leite e mel. E pensando nessa terra que mana leite e mel, os descendentes de Abraão naquele Egito, eles tinham uma expectativa. Alguém vai nos libertar disso aqui. Em algum momento a gente precisa sair do Egito. A gente não pode ficar aqui para sempre, porque Deus disse que a gente não vai ficar aqui para sempre. E é nesse contexto que nasce uma criança chamada Moisés. Um descendente de Abraão, um israelita, que foi criado no palácio do faraó. Que aprendeu com os maiores intelectuais da época. Que aprendeu com os maiores generais da época. Que aprendeu aos pés do trono do faraó a como liderar um povo. Esse daqui era o melhor candidato para alguém libertar o povo de toda aquela nação. O homem tinha tudo como líder para libertar aquela nação. E a gente vê que ele cresce, e em um momento de sua vida, quando ele vê um egípcio oprimindo um dos seus irmãos, um dos outros descendentes de Abraão, Moisés, com esse espírito de libertador, ele vai e mata aquele egípcio. E nós que lemos isso do lado de fora, a gente pensa: pronto, é o libertador que o povo precisava. Chegou aquela pessoa que finalmente vai levar o povo para a terra que mana leite e mel. A escravidão acabou. Mas é chocante quando a gente continua lendo e a gente lê que aqueles compatriotas de Moisés olham para ele depois daquele assassinato e chamam ele de assassino. Que os compatriotas de Moisés rejeitam Moisés.
Não só os seus compatriotas, como os egípcios veem Moisés como um assassino e perseguem ele até que ele saia daquela terra e se esconda no deserto. Se esconda no deserto por 40 anos. E o capítulo 2 de Êxodo termina nessa nota, com esse sentimento de um povo que estava escravizado esperando por uma salvação. E que sua maior esperança acaba de ser exilada no deserto. Mas também acaba dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo. E que agora chegou o momento dele agir. E é nesse contexto que a gente vai ler Êxodo capítulo 3, a famosa história de Moisés e a sarça em chamas. Vamos ler. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio daquela sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. E é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem lhes sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Terra essa onde mana leite e mel. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pediram às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casas, objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. E dessa forma vocês despojarão os egípcios. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, esse aqui é um texto extremamente conhecido. Um texto longo. E talvez um dos textos que melhor responde essa pergunta: quem é Deus? Eu gostaria
de tentar responder essa pergunta com vocês, seguindo o centro desse texto. Porque esse texto é centralizado em duas ideias: de que Deus é quem Ele se revela ser e que Deus é o libertador de seu povo. Então, nós vamos estudar e nós vamos aprender sobre essas duas coisas. E a primeira delas, meus irmãos, e é importante que vocês entendam isso, é que Deus é quem Ele se revela. Deus é quem Ele se revela. O capítulo 3 começa com Moisés apacentando o rebanho de seu sogro, lá naquele deserto, muito longe do palácio do faraó. E enquanto ele apacentava, e logo depois ele passar do monte Horebe, ele vê uma visão divina. Ele vê uma coisa sobrenatural. Ele vê um arbusto, uma sarça, pegando fogo. Isso daí não é sobrenatural. Uma árvore seca, no lugar mais seco do mundo, pegar fogo, não é pouco natural. O que surpreendeu ele é que aquele arbusto, aquela árvore, não era consumida pelo fogo. Não era devorada pelo fogo. E, meu irmão, se vocês já fizeram uma fogueira com folha seca, vocês sabem o quão destruidor e quão forte é o fogo. Eu lembro que na minha infância, meu avô levava eu e meu irmão para a praia. E na praia ele juntava alguns móveis velhos, atravessava a rua, ia para um matagal. Eu não sei o quão ético era isso que ele fazia, mas ele levava para um matagal aquelas coisas. Pegava um fósforo e jogava aquele fósforo naquelas coisas. E meu irmão, um fogo que partia de um palitinho, consumia por completo todo aquele matagal, a ponto de eu olhar para o meu irmão e nós ficarmos preocupados de que aquele fogo poderia atingir alguma casa. Era muito fogo e o meu avô, sim, era um pouco irresponsável. Mas o fogo faz isso, ele consome, ele devora. Então vocês imaginam que visão divina era aquela de um fogo que não queimava aquele arbusto. E Moisés se aproxima daquele arbusto e ele, de fato, tem um encontro com o próprio Deus. Mas eu acho fenomenal isso, meu irmão, porque o texto não fala que Deus era fogo. O texto não fala que Deus é vento. O texto não fala que Deus é uma chuva. O texto não fala que Deus é um fenômeno natural. O texto não fala que Deus é a natureza ou o universo. O texto fala que o anjo do Senhor, uma manifestação de Deus, apareceu como uma chama de fogo. Deus não é um fenômeno natural. Muito pelo contrário, Deus é uma pessoa. De dentro daquela chama, de dentro daquele arbusto, Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Assim como eu estou falando para vocês, assim como vocês podem ouvir a minha voz, Deus fala com uma voz para Moisés. Na linguagem de Moisés, no idioma de Moisés, chamando ele pelo nome. Deus é uma pessoa que fala. Mas Deus não é só uma pessoa que fala. Porque a gente continua lendo o texto, a gente vê que Deus é uma pessoa que ouve. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eles têm orado e eu tenho ouvido. Eles têm chorado e eu tenho ouvido. Eu não sou uma estátua. Eu não sou um animal. Eu não sou uma força. Eu sou uma pessoa que ouve. Eu gosto muito do versículo 7, que ele fala: eu não só falei e eu ouvi, mas de fato eu vi aquilo que meu povo estava sofrendo. Eu realmente vi. Eu gosto como o hebraico ele trata isso, porque ele repete a palavra ver 2 vezes. Ele fala, eu vi mesmo. Vocês não têm noção de como eu vi a opressão do meu povo. Deus é uma pessoa que fala, Deus é uma pessoa que ouve e Deus é uma pessoa que vê. Deus não é uma força, Deus não é o universo. Deus é uma pessoa. E por que é importante nós entendermos que Deus é uma pessoa? Meu irmão, é importante nós entendermos que Deus é uma pessoa porque pessoas têm identidade. Pessoas não são aquilo que nós achamos que elas são. Nós não tratamos as pessoas dessa forma. Você não tem o direito de olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é aquilo, porque eu acho que ela é aquilo. Uma pessoa, ela é o que ela é. Um homem simplesmente não pode entrar por aquelas portas, olhar para mim e falar,
aquele ali é o pastor Rogério. Eu tenho cabelo demais ainda para ser o pastor Rogério, meus irmãos. Em algum dia, infelizmente, talvez a careca chegue, mas ainda não. Mas o irmão simplesmente não pode entrar por aquela porta e falar que eu sou o pastor Rogério. Porque é uma pessoa diferente. Nós não tratamos as pessoas assim. O pastor Rogério tem sua identidade, eu tenho a minha identidade. Nós temos essa coisa que torna cada um inconfundível do outro. Nós temos aquela coisa que torna cada pessoa única. Uma identidade. Sabe, meus irmãos, eu sou o que eu sou. Vocês não podem olhar para mim e falar, eu acho que ele é aquilo. Não. Eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu não sou. Aí você pode começar a se perguntar, André, você falou que Deus é uma pessoa, e você falou que pessoas têm identidade, e eu concordo. Isso quer dizer que Deus tem uma identidade. E a coisa começa a ficar difícil. Porque como nós podemos saber, conhecer quem é esse Deus? Como nós podemos descobrir qual a identidade desse Deus, meus irmãos? Como nós, criaturas que vivem seus 80, 90 anos, podemos querer entender aquele que existia antes da criação de tudo e aquele que vai existir por toda a eternidade? Como nós, criaturas que conhecemos um pouco do passado, conhecemos menos ainda do presente, conheceremos menos ainda do futuro, como nós, criaturas com uma mente tão limitada, podemos querer conhecer a identidade do Deus que conhece todas as coisas? Como nós, criaturas tão pequenas, que somos um pontinho na Terra, que a Terra é um pontinho na galáxia, que é um pontinho no universo. Como nós queremos entender o Deus que tem o universo na sua mão? A pergunta chega a ser absurda. Quem é Deus? Como a gente conhece a Deus? E eu lembro que quando eu cheguei com essa pregação para o pastor Rogério, eu falei, o meu título é esse, quem é Deus? Ele olhou e falou, é um título bom, mas tem um problema. Não dá para responder perfeitamente quem é Deus. Deus é incompreensivelmente grande. Deus é incompreensivelmente complexo. Como que a gente responde quem é Deus? Eu te falo, meu irmão, a gente responde quem é Deus quando Ele nos mostra quem Ele é. Quando Ele se revela para nós quem Ele é. A gente tem a sorte de ter um Deus que olha para nós e escolhe se revelar, que escolhe se fazer conhecido. Sabe, a história de Moisés não é a história de um homem que vai para o deserto procurar a Deus. Não é um homem que tinha nas mãos um mapa e que estava tentando chegar ao destino que era Deus. A gente tem a história de um homem que estava apacentando o rebanho do seu sogro. A gente tem um homem que era um pastor e que por acaso ele viu uma sarça pegando fogo. Não é Moisés que vai procurar Deus. Deus desce e se revela a Moisés. Abraão, que eu falei no começo, não é que Abraão vai procurar por Deus numa terra que mana leite e mel. Não, Deus tem que descer e se revelar para Abraão. Deus, ele se revela, meu irmão. Deus, ele faz questão de chegar para Moisés e falar no idioma de Moisés. Chamar Moisés pelo nome. Deus faz questão de chamar Moisés, mesmo daquela sarça ardente, quando ele poderia muito bem ficar calado. E a melhor parte, meus irmãos, é como isso é desenvolvido com o nome de Deus. Porque a gente vê que talvez Moisés faz aquilo que é natural para cada um de nós naquela situação dele. Deus está dando uma missão. Moisés, você vai chegar diante daquele povo que tem milhares de deuses, porque os egípcios tinham milhares de deuses. Você vai chegar diante deles e falar, o Deus dos seus antepassados vai vir libertar vocês. Mas Deus, eles adoram a tantos deuses. Cada Deus tem 20 nomes. Cada Deus é adorado por milhares de pessoas. Cada Deus tem um altar. Cada Deus tem alguma coisa. E você?
E você que está me enviando, qual é o seu nome? Ou melhor dizendo, quem é você? É como se Moisés chegasse para ele e perguntasse: de que forma você quer que a gente te entenda? De que forma você quer que a gente te compreenda? De que forma eu preciso enxergar você, Deus? De que forma, como o povo deve enxergar você? Moisés pergunta para Deus: quem é você? A melhor parte, meus irmãos, é que Deus responde. Moisés pede por um nome e Deus fala. Deus não quer manter esse nome em segredo. Deus quer falar esse nome. Deus quer que Moisés saiba esse nome. Deus quer que seu povo saiba esse nome. Ele fala: Moisés, muito prazer. Eu sou o que eu sou. Quando perguntarem quem que te enviou, você vai falar: eu sou, me enviou. O nome de Deus, meus irmãos, é Eu Sou. E Ele faz isso conhecido para nós. Ele revela isso de si mesmo. Aí você fala: André, não sei não. Eu já li a Bíblia, já li o Antigo Testamento. Esse é o único texto aqui que eu vejo que o nome do Senhor é Eu Sou. Irmão, não é o único texto. Porque a realidade, se vocês verem, por exemplo, no versículo 15, existe uma palavrinha lá que está Senhor. Senhor com todas as letras maiúsculas. Isso não é erro de digitação. Eu poderia passar tempo aqui dizendo por que foi escrito dessa forma, mas a realidade é que a melhor tradução para Senhor, com todas as letras maiúsculas na Bíblia, no Antigo Testamento, é Eu Sou. E todas as vezes que vocês leem essa palavra Senhor, tudo em letra maiúscula no Antigo Testamento, é o nome do Senhor, Eu Sou. Eu Sou é o nome de Deus, meu irmão. Eu acho fenomenal esse nome. Porque é a mesma coisa, e assim, poderia fazer um estudo sobre esse nome. Mas a melhor forma de explicar é como se alguém chegasse para você e perguntasse: quem é você? Você poderia falar: eu sou o André, sou engenheiro, sou seminarista, toco piano, sou líder do Ministério de Jovens e Adolescentes aqui da igreja. Esse sou quem eu sou. Ele falou: não. Eu perguntei quem é você. Você acabou de descrever coisas que você faz, você acabou de descrever sua profissão, você pode falar coisas que você gosta, mas quem é você? Eu posso continuar falando: eu tô de terno, eu tenho esse cabelo, eu tenho esse tom de pele, eu sou noivo da Natália, eu tenho uma casa em tal lugar, eu dirijo tal carro, e a pessoa vai falar: tá bom. Você acabou de descrever coisas que você tem. Você acabou de descrever coisas que você faz. Você acabou de descrever coisas que você gosta. Mas quem é você? E você poderia passar horas tendo essa mesma discussão. Mas no final, a resposta ia ser: cara, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E você vai saber quem eu sou conforme você me conhecer. Você vai saber quem eu sou quando você conversar comigo. Você vai saber quem eu sou quando você comer na mesa que eu estou comendo. Você vai saber quem eu sou quando você andar comigo. Você vai saber quem eu sou quando você chorar comigo. Você vai saber quem eu sou conforme eu for me revelando para você. Sabe, meu irmão, eu estou noivo, assim como eu falei, da Natália. Eu conheci ela desde que eu tenho 11 anos. Mas naquela época ela era irmã do meu amigo. Aí vocês podem tirar suas conclusões a respeito de mim, tá? Vocês podem achar o que vocês quiserem a respeito de mim. Mas naquela época ela era irmã do meu amigo. E para mim era aquilo. Ela era aquilo. Mas foi só com 17, 18 anos que nós começamos a nos aproximar, que nós nos tornamos amigos, que nós começamos a andar juntos, que nós começamos a comer juntos, que nós começamos a conversar. Foi ali que eu pude falar: agora eu sei quem é a Natália. Agora eu sei que a Natália é quem ela é. E Deus é quem Ele é, meu irmão. Deus é um Deus que se revela. E Ele faz esse convite para nós. Você vai me conhecer conforme eu for me revelando para você. Você pode muito bem falar: André, tá bom, entendi. Deus é um Deus que se revela. Mas você não chegou a dizer qual é a identidade desse Deus.
Tá bom, ele se revela, mas quem que é? E a resposta aqui, eu falei, está no versículo 15. Porque, lembrem, meus irmãos, que eu falei, a palavra Senhor, na verdade, é eu sou. A gente lê e fala o seguinte: diga aos israelitas, o Senhor, ou eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para todo sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Meu irmão, a identidade de Deus é que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se revelou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu quero deixar isso muito claro para todos nós. Deus não é o Deus dos budistas. Deus não é o Deus dos muçulmanos. Deus não é o Deus dos espíritas. Deus não é o Deus da religião afro. Deus não é o Deus das religiões aborígenes. Deus é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Deus é o Deus do Antigo Testamento. Deus é o Deus do Novo Testamento. Deus é o Deus da Bíblia, meus irmãos. Ele é o Deus que se revela através da Bíblia. E eu deixo muito isso claro para vocês, meus irmãos. E Ele não quer ser confundido. Ele fala para Moisés: Moisés, eu tenho um nome. E eu quero que esse nome seja lembrado de geração em geração. Eu não sou os deuses do Egito. Eu não sou o Deus que vocês podem estar servindo lá. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Meus irmãos, Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se revela através da Bíblia. Eu quero enfatizar isso para vocês, meus irmãos, porque assim como eu falei, Deus também não é quem Ele não é. Deus não é sua opinião de quem Ele é. Deus não é o Deus que você criou para você mesmo na sua cabeça. Pô, André, eu não concordo com muitas coisas que tem na Bíblia aqui, eu prefiro acreditar no meu Deus. Meu irmão, o seu Deus não existe. O seu Deus não é. O seu Deus não se revela. O Deus que você acredita, meu irmão, não é esse Deus. O Deus que se revela é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, meu irmão, a gente está constantemente sob a tentação de criar o nosso próprio Deus. De não se conformar com o que está escrito na Bíblia e falar, não, eu prefiro ter o meu Deus. Sabe aquele pregador que eu falei no começo? Ele pregava com a Bíblia na mão. Mas o Deus dele não é o meu Deus. O Deus dele não é o Deus da Bíblia. Ele pode pregar falando versículos de cor. Ele pode pregar usando a Bíblia. Ele pode falar sobre Deus. Mas o Deus a que ele se refere não é o meu Deus. Não é o seu Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Irmão, porque tem aquele mandamento, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E lógico, é muito correto a gente tratar esse mandamento na questão de que forma nós dedicamos o nosso amor. Deus precisa ser o maior objeto de nosso amor. Nós não podemos dedicar amor a mais nada do que nós dedicamos a Deus. E a gente precisa tratar esse mandamento dessa forma. Mas uma coisa é certa. Esse mandamento também engloba a ideia de que você não pode adorar um Deus que não esteja descrito aqui. Você não pode adorar o Deus da sua cabeça. Você não pode adorar o Deus que é a sua opinião. Você tem que adorar o Deus que se revela na Bíblia, que se faz conhecido através da Bíblia. Você pode muito bem estar vindo aqui na igreja, falando sobre Deus, falando sobre Jesus. Você pode muito bem estar cantando louvores, meu irmão, e nem estar pensando sobre o Deus da Bíblia. Você pode estar servindo para um Deus que não é o Deus que se revela a nós. Você pode estar cantando louvores para o nada. Mas de que forma eu posso evitar que isso aconteça? Meu irmão, eu digo e eu reforço. Você precisa ler
isso aqui, você precisa meditar nisso aqui, você precisa dormir pensando nisso aqui, você precisa sonhar pensando nisso aqui, você precisa acordar pensando nisso aqui. A Bíblia tem que estar diante de você de manhã, de noite, em todo o tempo. Você precisa conhecer esse Deus, meu irmão. A gente se diz crente e Deus nos deu uma forma de nós conhecê-lo através da Bíblia e nós não queremos conhecê-lo. A gente quer fazer qualquer coisa menos ler a Bíblia, meu irmão. Então, como você pode chegar aqui de domingo, louvar a Deus? Será que esse Deus que você tem louvado é o mesmo Deus daqui da Bíblia? Será que você realmente conhece esse Deus? Você diz ter um relacionamento, você diz amar esse Deus, mas será que você realmente o conhece? Meu irmão, eu falo isso. Eu espero poder falar isso até o último dia que eu subo aqui nesse púlpito. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Deus, o Deus que se revela na Bíblia. Essa é a forma que Ele escolheu para se revelar a nós. Mas além de tudo, meus irmãos, Deus se revelou através de uma pessoa. Você pode muito bem falar, André, quão mais fácil seria se Deus não só tivesse escrito um livro, mas se Ele tivesse andado entre nós, conversado com a gente, ensinado a gente, comido na nossa mesa, chorado os nossos choros. Quão fácil seria entender quem é Deus se Ele fosse um homem, não é mesmo? Eu falo, meu irmão, você tem toda a razão. E graças a Deus que Deus se revelou através de um homem, gente. Graças a Deus que há 2000 anos atrás nasceu um bebê de uma virgem chamada Maria. Um bebê que cresceu como um carpinteiro e que aos 30 anos começou um ministério de pregação. Um bebê que nesse ministério falou, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta pelas quais as ovelhas passam. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Um homem que falou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tudo para mostrar para esse povo que Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Tudo para mostrar para esse povo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um homem de carne e osso, mas que além de homem era Deus. Um homem chamado Jesus Cristo, meus irmãos. Vocês querem conhecer quem é Deus, meus irmãos? Conheçam Jesus Cristo. Eu quero saber quem Deus é. Conheça Jesus Cristo. Assim como Paulo fala, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus, Ele é aquele que se revela, irmão, através da sua palavra. E Deus é Jesus Cristo. Mas esse só foi o meu primeiro ponto. Eu tenho mais um. E a questão é que Deus não é só quem Ele se revela. Deus, Ele é o libertador do seu povo. Sabe, Deus, depois de se revelar para Moisés, Ele começa a dar uma missão para Moisés. Na verdade, Ele começa a falar sobre a libertação do povo. Ele fala, Moisés, esse povo que está lá no Egito, eu tenho ouvido eles. Eu tenho visto eles. E eu fiz uma promessa de dar a eles uma terra que mana leite e mel. E chegou a hora de eu cumprir essa promessa. E chegou a hora de eu libertar esse povo. E chegou a hora de todas aquelas coisas que eu prometi a Abraão se cumprirem. Basta de escravidão. Chega. Chegou a hora de libertar o povo. E eu imagino a euforia e a alegria de Moisés ao ouvir tudo isso. Um menininho que cresceu ouvindo que o seu povo viveria numa terra onde mana leite e mel. Um menininho que ouviu histórias de Deus fazendo promessas a um tal de Abraão a respeito de uma terra perfeita. Um menininho que passou sua infância inteira vendo escravidão, sonhando na liberdade, sonhando numa terra perfeita. E agora esse menininho que se tornou um homem ouvia do próprio Deus, eu vou libertar esse povo. É muita emoção, irmãos. Mas eu tenho certeza que essa euforia, essa alegria, logo se transformou em pânico. Eu tenho certeza que ela se transformou em pânico, porque no capítulo seguinte, Moisés até chega para Deus e fala, Deus, manda outra pessoa, não eu. Porque nesse capítulo, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu vou libertar meu povo, mas faz o seguinte, volta para o Egito e você vai falar com o faraó. Você vai ser meu instrumento.
Você, um pequeno pastor de ovelhas do seu sogro, vai chegar diante do homem mais poderoso, da maior potência do mundo, e você vai chegar para ele pedir, então, eu vim libertar meu povo. E Moisés, diante daquilo, fica em pânico. É como se ele virasse para Deus e falasse: Deus, você não é o Deus que vê? Você não é o Deus que realmente vê? Você não viu que eu já tentei libertar o povo? Você já não viu que eu vi um israelita em opressão e eu matei um egípcio? Eu vim parar aqui no meio do deserto? Deus, você não viu que eu falhei? Deus, você não viu que eu não sou capaz? E se antes a gente viu a pergunta que Moisés faz a Deus, quem é você? Agora Moisés faz outra pergunta. Deus, quem sou eu para chegar diante do faraó e libertar o teu povo? Quem sou eu, Deus, senão aquele mesmo homem que falhou no passado? Quem sou eu, senão incapaz? E a resposta de Deus é fenomenal, meus irmãos. Porque Deus não chega para Moisés e fala: Moisés, você é sim capaz. Você é bom. Eu venho te preparando até agora. Eu te fiz viver no deserto durante 40 anos para você aprender a liderar um povo no deserto. Eu fiz você viver nos palácios do faraó para aprender a governar um povo. Eu fiz você aprender com generais para poder governar esse povo, liderá-los em batalha. Deus não fala absolutamente nada disso para Moisés. Muito pelo contrário. Deus afirma a incapacidade de Moisés. Porque quando Moisés pergunta: quem sou eu para chegar diante do faraó? Deus fala: Moisés, você não é ninguém, mas eu estarei com você. Moisés, você não é capaz. Muito pelo contrário, você se mostrou infinitamente incapaz. Porque esse é um desafio impossível. Mas a realidade, Moisés, é que você é simplesmente um instrumento. Você não é o libertador daquele povo. Você não é capaz. Você não é aquele que vai libertar o povo. Eu sou o Deus que liberta o povo. Eu sou aquele que vai descer e vai libertar o povo. Você não tem forças, Moisés, mas eu tenho essa força. Moisés, eu sei muito bem que você chegar diante do faraó e pedir a libertação do povo é um absurdo. Eu sei plenamente, Moisés, que o faraó não vai deixar vocês saírem. Porque o que precisaria nessa condição, Moisés, é de uma mão forte. Uma mão forte para forçar o faraó. Eu sei que suas mãos são fracas. Eu sei que você não é capaz. E é exatamente por isso que eu estenderei a minha mão. Uma mão forte. Uma mão que moldou cada estrela do céu. Uma mão que é capaz de forçar o faraó. E uma mão de um Deus que liberta seu povo. Meu irmão, essa mensagem de que é Deus que liberta o povo, ela é, acima de tudo, um soco na cara de qualquer tipo de autossuficiência que a gente tem. Da gente olhar para nós mesmos e nos acharmos capazes de fazermos alguma coisa. De nós olharmos para nós mesmos e nos acharmos fortes. Sabe, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você não consegue. Sou eu que consigo. Meu irmão, a minha segurança e esperança não deve estar em quem eu sou. Deve estar no eu sou. Deve estar no Deus da Bíblia. Deve estar naquele Deus que promete estar conosco, não em nós. Sabe, que tentação é olhar para a nossa vida perfeita, tudo dando certo e nos acharmos no controle de tudo. Uma tentação maior que essa é simplesmente olhar para a nossa vida dando errado, os nossos planos sendo frustrados e pensar: de que forma eu consigo resolver isso sozinho? Eu digo que isso é uma tentação porque é uma tentação que todos nós sentimos, inclusive eu sinto muito.
Sabe, meus irmãos, quando alguma coisa acontece de errado, quando os planos são frustrados, é muito difícil o sentimento que vem. Vem um sentimento de completa incapacidade, de completa impotência, de fraqueza diante daquela situação. E a última coisa que você quer fazer é se sentir fraco. Você quer olhar para aquela situação impossível e falar: eu sou forte o suficiente para resolver essa situação. Eu consigo, pela minha força, resolver essa situação. O meu trabalho está dando errado, meu irmão, é só trabalhar mais. Eu consigo resolver isso. Pô, meu casamento está dando errado? Não, não. Eu consigo dar um jeito. Eu não preciso da ajuda de ninguém. As finanças da minha casa não estão batendo? Não, não, não. Eu consigo dar um jeito. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Meus filhos estão se perdendo. Eu consigo resolver sozinho. Meu irmão, a realidade da vida é outra. A realidade da vida é que de vez em quando nós enfrentamos Egitos, nós enfrentamos escravidões que nós não conseguimos vencer sozinhos. Nós enfrentamos situações que humilham nossa autossuficiência, que mostram claramente que você e eu não somos capazes. Nós enfrentamos situações na vida que mostram você sozinho não consegue. E meu irmão, sabe de uma coisa? Você não é forte. Eu não sou forte. A nossa sorte é que nós temos um Deus que é forte. A nossa sorte é que mesmo nós tendo mãos fracas, nós temos um Deus com mão forte, que liberta nós do nosso Egito. Nós temos um Deus que mesmo nós vivendo na escravidão, ouve o nosso clamor, vê o nosso sofrimento. Um Deus a quem a gente pode orar. Um Deus a quem a gente pode clamar. Um Deus a quem a gente pode pedir socorro. Meus irmãos, eu acho oração uma coisa fenomenal. Eu sempre fui uma pessoa que orou muito pouco durante sua vida. Eu digo isso como uma falha muito grande minha. O momento em que eu comecei a orar, verdadeiramente, que eu comecei a orar mais, foi o que eu entendi o que era uma oração. Não era simplesmente você falando com o seu amigo. Não era você pensando. É o Deus que tem o universo na sua mão. O Deus que é infinito. O Deus que criou cada coisa com o seu falar, dando atenção para você. O Deus que é o eu sou, que existia antes de existir qualquer coisa, ouvindo o seu clamor, por menor que seja, direcionando seus olhos para você e te dando atenção. Meu irmão, isso aqui é fenomenal. E a gente não pode esquecer de orar. E a gente não pode pensar que nós somos melhores ou fortes o suficientes para não orar. Sabe, eu fico muito feliz com os membros dessa igreja, e quando eu converso com eles, eu fico muito feliz, porque eu vejo gente trabalhadora. Eu vejo gente que cresceu na vida se esforçando. Gente que construiu empresas, carreiras, famílias com as próprias mãos, com esforço. Gente trabalhadora. E cara, isso é uma bênção. Isso é motivo de orgulho. Mas meu grande medo é vocês olharem para vocês mesmos como autossuficientes. Eu cheguei até aqui com a minha própria força, eu não preciso de mais ninguém. Eu construí tudo que eu tenho com esforço. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu sou forte. Oração é coisa de gente fraca. Meu irmão, você é fraco. Oração é para você. Oração é para todos nós. Ore para Deus. Clame a Deus. Não se veja como autossuficiente. Você não é Deus. Você não é forte. Mas você tem um Deus que é forte. Ore para esse Deus. Eu termino falando que, acima de tudo, se tem alguma coisa que eu quero que vocês tirem da minha palavra dessa manhã, é que Deus é o libertador do seu povo, através de Jesus Cristo.
Porque você pode muito bem falar, André, tudo isso que você falou sobre autossuficiência, eu discordo. Eu sou sim autossuficiente. Que nem eu falei, tudo que eu construí na vida foi pelo esforço. Tudo que eu tenho hoje é porque eu me esforcei. É porque eu suei a camisa. E eu sim sou forte para conseguir exatamente o que eu quero. Eu não preciso de mais nada. E não há nada que eu não consiga, senão pelo meu esforço. Irmão, primeiro eu vou perguntar que coach que você tem ouvido para ter tamanha autoestima. Mas segundo, e mais importante, meu irmão, posso dizer com toda certeza do meu coração que você está errado. Porque você pode ter a vida perfeita. Você pode ter tudo o que você tem. Você pode morrer na riqueza, meu irmão. Você pode passar sua vida inteira se esforçando e conseguindo exatamente o que você quer. Mas tem uma coisa que você não muda, e é sua natureza. E a Bíblia, a revelação de Deus, deixa muito clara que a sua natureza é pecaminosa. Ela deixa muito clara que você está corrompido. Ela deixa muito claro que nem vontade de salvação você tem. Ela deixa muito claro que você é escravo dos seus pecados e que você precisa de um libertador. A Bíblia deixa muito claro que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E ela deixa muito claro que em pecado cada um de nós foi concebido. Ela deixa muito claro, meus irmãos, que eu e você somos escravos de um Egito muito maior do que o Egito que Moisés teve que enfrentar. O Egito verdadeiro, a escravidão que o Egito de Moisés representava. A escravidão do pecado. Você nasceu pecador, meu irmão, e você vai morrer o pecador. E não como o pregador que eu citei no começo, que afirmou que não existe um inferno, eu afirmo. Porque a Bíblia afirma que existe um inferno. E é para lá que não só o pecado vai, mas é para lá que pecadores vão. É lá em que um Deus justo pune o pecado. E é lá para onde todos nós que nascemos nesse mundo, pecadores, vamos. Esse é o resultado da nossa escravidão, a morte. E a gente não consegue sair dessa escravidão sozinho. Nós estamos presos e não conseguimos sair. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que, além de se revelar, é um Deus que liberta o seu povo. E que esse mesmo homem que eu falei que veio para a terra há 2000 anos atrás, esse homem que era ao mesmo tempo carne e osso, mas ao mesmo tempo Deus, esse homem chamado Jesus Cristo, graças a Deus por esse homem, porque ele morreu numa cruz. E quando ele morreu numa cruz, meu irmão, ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Ele se sacrificou. Ele não libertou eu e você através de um exército. Ele libertou eu e você através de um sacrifício. Esse homem que era Deus viveu uma vida perfeita, sem pecado, sem erro. E meu irmão, a punição de pecado é morte. Eu e você merecemos morte. Eu e você merecemos inferno. Eu e você merecemos qualquer punição que Deus desse. Mas Deus envia Jesus. E numa cruz, Ele morre uma morte que a gente chama de substitutiva. E substitutiva, André, o que significa substitutiva? Substitutiva é de substituição, é de substituir, é de trocar. Aí você pergunta, quem que Jesus substituiu naquela cruz? Meu irmão, Ele substituiu você. Ele substituiu eu. Ele substituiu todos nós escravos dos pecados. Ele substituiu todo aquele que olha para aquela cruz e não vê um simples homem pregado, mas ele vê Deus. Ele substituiu toda aquela pessoa que olha para Deus naquela cruz e se arrepende dos seus pecados. Deus substituiu naquela cruz
todo homem e mulher que entrega a sua vida a Ele. A realidade, meu irmão, é que eu e você somos escravos. Somos escravos do pecado. Mas que Deus enviou um Moisés infinitamente maior, infinitamente melhor para nos resgatar, chamado Jesus. Se você não entregou sua vida a Ele, você continua escravo desse regime. Você continua no Egito. E pode ter certeza, meu irmão, não existe esforço nenhum que você pode fazer que vai te salvar. Não existe bondade suficiente no seu coração que pode te salvar. Não existem boas ações suficientes no mundo que podem te dar libertação. Mas existe um Deus que morreu numa cruz, que prometeu dar a libertação desse Egito a todo aquele que entrega a sua vida a Ele. Meu convite nessa manhã é para que, se você nunca fez isso, que você faça. A pergunta de quem é Deus, meu irmão, assim como eu falei, é praticamente impossível de responder. Nós só podemos responder ela porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós com essa Bíblia e através de Jesus Cristo. Então a resposta, quem é Deus? Deus é o eu sou. Deus é o Deus da Bíblia. E nenhum outro. Mas eu também posso muito bem falar, quem é Deus? E a resposta é, Deus é Jesus Cristo, o Deus que liberta o seu povo. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Eu convido a cada um de vocês a refletir em seus corações, primeiramente, quem é o Deus que vocês têm crido, em que Deus vocês têm crido? Quem é o Deus que vocês têm servido? Quem é o Deus que vocês têm louvado? É algum Deus que você criou em sua cabeça? É algum Deus que você acha que é? Ou é o Deus que é? O Deus da própria Bíblia? Reflita. Em segundo lugar, eu quero que você reflita. Será que você tem se visto completamente autossuficiente? Será que você na sua vida se vê como o próprio Deus? Com uma mão forte que resolve todos os problemas? Ou será que você tem colocado sua esperança e confiança e segurança no Deus que é o Deus que liberta o seu povo? O Deus que ouve as orações do seu povo. E do Deus que ama libertar o seu povo. E por último, eu quero que você reflita. Será que eu já conhecia Jesus Cristo? Será que eu entendia quem Ele era? Será que eu entendia que Ele era Deus? Será que eu entendia que Ele era o meu Salvador? Será que eu entendia que um dia Ele morreu numa cruz pelos meus pecados e que era para eu estar pregado naquela cruz? Será que eu entendia que meu caminho era o inferno, mas que o sacrifício de Jesus Cristo pode me levar para o céu? Se você refletiu, percebeu que você nunca fez isso, eu quero que você fale comigo depois do culto. E procure lá fora. Mas agora eu quero orar com cada um de vocês sobre esses 3 pontos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Tu és o grande eu sou. Tu és um Deus que tem um nome. Tu és um Deus que se revela. Tu és um Deus que se fez conhecido. O Senhor não ficou em silêncio. O Senhor não ficou em mistério. O Senhor quis se fazer conhecido. O Senhor fez questão que nós entendêssemos quem o Senhor é. Louvamos o Teu nome, Pai, pois o Senhor se revelou a nós. E o Senhor é quem o Senhor se revela. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar pregando em nossos corações através da Tua palavra. Que nós nunca nos esqueçamos dela. Que ela nunca seja uma coisa secundária em nossas vidas. Que Tua palavra, Pai, sempre seja o meio que nós temos de conhecer o Senhor. Que a Tua palavra sempre esteja diante de nós, de dia e de noite.
Mas também te peço, Pai, para que nós não coloquemos nossa confiança e segurança nos nossos próprios esforços. Eu peço, Senhor, que nós não sejamos autossuficientes, que nós não olhemos para os problemas da vida e nós enxerguemos eles como desafios que nós conseguimos superar com as nossas próprias forças, mas que nós olhemos para cada um desses desafios como maneiras que o Senhor nos dá, maneiras que o Senhor nos mostra de que forma o Senhor vai trabalhar em nossas vidas, de que forma o Senhor vai nos libertar. Tire de nós todo o sentimento de autossuficiência, Pai, e nos enche de confiança no Deus, que é o Deus que liberta o seu povo. E por último, Pai, para todo aquele, Pai, que não conhecia o Senhor como Deus que liberta o seu povo, para todo aquele que não conhecia o Senhor Deus como eu sou, e para todo aquele que não conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus que se fez homem, que o Senhor transforme esse coração, que esse coração seja completamente regenerado pelo Teu Santo Espírito, e para que as coisas velhas já passem, que tudo se faça novo, Pai. Que Jesus Cristo não seja mais uma nota de rodapé da sua vida, que Ele não seja mais um mestre, mas que Ele seja Deus, que se fez homem e que morreu numa cruz para salvar o seu povo, que morreu numa cruz no meu lugar, me substituindo, no lugar de cada um desses irmãos, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, ó Pai, louvando o Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.